O Brasil precisa, a todo custo, estabelecer uma regulação na mídia. E quer saber o porquê? Então se liga aí no vídeo. Fala galera, beleza? Vocês estão bem? Estão legais? Tranquilos de boa? Então tá, ó. Meu nome é Ricardo Marcílio, e tô aqui para falar um tema bem polêmico com vocês, que é a necessidade do Brasil regular sua mídia, regular os seus meios de comunicação. Quando a gente fala de uma regulamentação, o que seria regulamentar alguma coisa? É criar regras, ok? Então vai ter um instituto, obviamente por parte do Estado, e essa é a parte perigosa, já vamos chegar nisso, que vai tentar estabelecer, tentar conseguir acabar com o monopólio e com o oligopólio que existe na mídia brasileira hoje. Como assim? Quando eu falo para vocês de um monopólio, é quando uma única empresa controla o mercado, e um oligopólio são quando poucas empresas controlam o mercado. No caso da mídia brasileira, a gente tem 5 grupos que controlam mais de 50% da comunicação no Brasil. Vocês entendem o quão problemático isso é? A gente pode estabelecer uma relação. Existem dados que vão ser transformados em informação e essas informações vão ser transformadas em conhecimento. Os dados, eles estão ali puros, ok? Qualquer um que for lá pegar os dados vai ter acesso a eles, beleza? Agora, como a gente utiliza esses dados e transforma numa informação, isso geralmente quem faz ou são os livros ou são a mídia, ou é a casa da mídia. Isso quer dizer que a mídia que vai produzir essa informação vai ser responsável também por produzir conhecimento na população. A população vai interpretar aquela informação que já tem todo um viés ideológico, toda a fonte de informação tem um viés ideológico e vai produzir um conhecimento totalmente enviesado. Se a gente tem poucos grupos que controlam a informação, o conhecimento ele também vai ser produzido por poucos grupos, visto que, em relação à leitura, por exemplo, o brasileiro não é muito adepto. Isso quer dizer o quê? Que a nossa fonte de conhecimento, a nossa fonte de informação, ela está muito enviesada por poucas pessoas. Professor, mas até concordo com você então. A gente tem que dar um jeito de desconcentrar até para deixar um pouco mais democrático essa comunicação, para ter um veículo de comunicação que interprete a informação com uma vertente mais de esquerda, uma vertente mais de direita, mais liberal, mais interventora, enfim, galera, fontes diferentes de informação, porque cada um vai lá e se adequa aos seus valores. A grande questão é como que a gente vai conseguir fazer isso? E a gente tem que pensar em experiências que já aconteceram no mundo para tentar implantar no Brasil. A gente pensa, meu Deus, regulação da mídia é coisa de esquerdista, é coisa de socialista, tal. Não necessariamente. Os Estados Unidos, por exemplo, ele tem a FCC, né, que é uma agência reguladora, que impede, por exemplo, que uma mesma empresa controle o jornal e a televisão numa mesma cidade, no mesmo estado. Uma empresa que impede, por exemplo, que exista uma agência, por exemplo, uma rede de televisão que mostra cenas pornográficas em áreas infantis, a FCC que obriga algumas televisões a exibir programações infantis culturais para educar mesmo as crianças. Ou seja, o Estado sabe que a mídia é uma coisa essencial. A gente pega aqui no Brasil, por exemplo, o Grupo Folha. Poxa, ele tem desde a comunicação em revistas, jornais, websites, o Grupo Globo. Poxa, tem o G1, tem, enfim, galera, até a própria Globo. Então existe uma infinidade de meios de comunicação. A Folha de São Paulo, a gente pega o Grupo Silvio Santos, o Grupo Abril, por exemplo. Então a nossa formação, a nossa fonte de informação, ela está muito monopolizada. E isso precisa ser transformado urgentemente. A grande questão é que a gente não pode fazer uma maneira enviesada, não pode ser uma transformação, uma regulação de maneira enviesada. Por exemplo, a Venezuela, e a gente sabe a condição precária que a Venezuela está hoje, ela fez sim uma regulação na mídia, só que de maneira enviesada. Então, por exemplo, veículos de comunicação que falassem mal do governo eram banidos. Agora, veículos de comunicação que não falassem mal do Hugo Chávez, do Nicolás Maduro, aí poderiam continuar existindo. A grande questão é, né, e aí eu confesso para vocês, pode até deixar no comentário aqui porque eu não tenho a resposta exatamente para isso. Como que a gente vai conseguir regular a mídia, fazer um Estado que regule a mídia de maneira imparcial, que só democratize, que impeça com que se formem grandes monopólios e oligopólios que concentrem toda a informação? Como que a gente vai conseguir fazer isso, sendo que o Estado é totalmente parcial nessa questão? E aí, vocês têm alguma sugestão? Porque eu sei que a mídia tem que ser regulamentada, a mídia não pode concentrar tanto assim. A gente tem só um meio de comunicação, ou poucos meios de comunicação, fornecendo informação e transformando em conhecimento, e isso monopoliza, isso deixa totalmente ideológica a população brasileira, ok?
Claro que as redes de comunicação, isso aqui que eu estou fazendo com vocês, por exemplo, as redes sociais, elas estão democratizando um pouco mais o acesso, isso é ótimo. Mas, infelizmente, a gente pode ver, por exemplo, pelo marco regulatório, né, o artigo 13 da União Europeia, que eles já estão querendo dificultar a vida do YouTube, do Facebook, do Instagram. Espero que isso não chegue no Brasil, né? Vamos ver, os políticos brasileiros adoram criar uma regrinha para beneficiar oligopólios. Mas enfim, que a mídia precisa ser regulada, ela precisa. Porque infelizmente isso transforma, isso doutrina, digamos assim, uma sociedade, ok? E aí galera, vocês concordam com isso? Se vocês discordam, deixe de maneira respeitosa, por favor, aqui nos comentários que eu vou dar uma lida em todos. Vou ver o que vocês estão falando, vou tirar algumas informações e acho importante a gente continuar com esse bate-papo. Se vocês curtiram, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, por favor, e compartilha para quem gosta desse tipo de informação. É isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau. Até o próximo vídeo. Falou!